Oi pessoal! Hoje vamos falar sobre um livro que eu estou viciada na saga, que é mais um livro de Akotar. Hoje a gente vai falar sobre A Corte de Asas e Ruína, o livro 3 dessa saga incrível que tá me tornando cada dia mais viciada e eu já tô temendo pelo dia que acabar, porque eu prevejo uma ressaca aí. Espero que não, mas tô prevendo, porque, gente, Sarah J Maas tem uma escrita tão envolvente, tão cativante, que eu nunca li tão rápido uma saga na minha vida quanto eu tenho lido essa. Se você tá curioso em saber um pouquinho dessa história que passa nesse livro, fica aqui no canal com a gente pra acompanhar mais essa resenha. No terceiro livro dessa saga de Akotar, a gente vai ver a Feyre e o Rhysand numa entrelinha de confusões, buscando um meio de unir as cortes pra tentar combater a ameaça de Hybern, que cada dia tá mais próxima. Só que como a gente encontrava uma Prythian toda desunida, é a melhor palavra pra descrever, toda desunida, onde nenhum deles conseguia conversar de modo a se juntarem, isso se tornou uma tarefa quase impossível, porque apesar deles saberem que não tinham recursos nem exército próprio possível para combater o rei, eles se encontravam numa situação em que eles não conseguiam resolver os problemas internos de Prythian para pelo menos ter alguma oportunidade de resolver os problemas externos combatendo o rei Hybern. Nessa situação, nessa problemática, a gente tem um pivô importante que piora toda essa situação, que é o Tamlin dificultando todo aquele processo. Depois que a Feyre foi embora, se desvinculou daquela arapuca que eles tinham feito pra ele, dela fingir que era a favor deles e na verdade não ser, ele acaba se tornando um prego, uma cruz, um prego assim mesmo na cruz deles, sabe? Não deixa eles em paz, faz de tudo pra piorar a situação entre os reinos, faz de tudo pra que eles não consigam se unificar, e ele vai ser um dos aliados de Hybern mais fortes, porque ele sabia muitas informações importantes, tanto da Feyre, quanto da família dela, quanto do reino humano, quanto da própria Prythian ali das outras cortes. Então ele se torna um peso naquela situação. Pra mim, uma das coisas mais palpáveis que eu tive nesse livro foi o meu problema em relação a Nesta. Depois que a Elain e a Nesta, as irmãs da Feyre, foram transformadas, a gente encontra uma Elain totalmente introspectiva, desolada por ter tido que abrir mão do seu lado humano e do seu possível relacionamento com outro rapaz humano. Ela acaba se tornando uma pessoa introspectiva, fechada, estranha, porque a Elain começa a falar coisas absurdamente esquisitas, até que em um momento, esse vídeo é com spoilers, eu vou deixar já avisado, eles percebem que a Elain é uma clarividente. Depois de muito tempo, de várias situações terem acontecido, eles percebem que ela era uma clarividente e que ela não tava doida, mas na verdade ela tava prevendo outras coisas que poderiam acontecer. Mas nesse momento também, enquanto tava tendo essa problemática com a Elain, com o rei Hybern, com o Tamlin, toda aquela tensão girando na corte noturna, a gente tem o problema que mais me irritou durante a leitura desse livro. Eu adorei o livro inteiro, não tem nada pra reclamar, exceto pela Nesta. Gente, Nesta, a irmã mais velha da Feyre, a gente sabe que ela foi uma das responsáveis por deixar uma criança ter que lutar pra combater toda aquela necessidade da família da Feyre, que não tinha o que comer, que passava por uma situação horrível de fome, de escassez, e ela deixou a irmã mais nova se submeter a isso. Só que mesmo depois que ela se torna feérica, ela continua um ser humano desprezível. Pra mim, ela foi uma das personagens que me chamou muita atenção, porque eu sentia nervoso quando ela aparecia nas leituras do livro, sabe? Ela é uma pessoa muito difícil, que não aceita ajuda, não aceita... ela não tem capacidade de agradecer quando uma pessoa faz algo bom pra ela. E enquanto a Feyre tava tentando desenvolver um relacionamento com a Elain, fazer a Elain sair daquele buraco que ela tinha se enfiado de profunda tristeza, a Nesta sempre é um empecilho, não deixa ela falar com a irmã, não deixa os outros se aproximarem pela irmã. E a gente tem uma questão nesse livro, que é que o Lucien descobre que ele é parceiro da Elain. E ela não deixa nem ele chegar perto dela, uma coisa que poderia ajudar, porque, querendo ou não, existe um laço de parceria entre os dois, que talvez pudesse fazer com que ela saísse daquela situação, a Nesta dificulta. Então, pra mim, ela é uma personagem que, assim, é um pontinho irritante na história, pode fazer ficar com raiva. Pelo menos pra mim. Mas, no mais, a gente descobre ali que várias pessoas que aparecem na história, como, por exemplo, o Jurion, pode se mostrar uma coisa que a gente não esperava deles. Diversos personagens paralelos que surgem ali na problemática, ali na história, naquela situação, como Cassian também, que começa a ter algum tipo de envolvimento com a Nesta, ou também a Mor, a Amren, o Asriel, eles vão tendo várias relações e construções ali dos personagens paralelos à guerra que tá acontecendo, que fazem a gente se vincular muito, a ter empatia, a querer saber o que vai acontecer com eles, porque por mais que eles sejam personagens secundários, a história deles é tão importante quanto a do Rhys e a da Feyre. E pra mim é um ponto que me deixa muito cativada no livro, ter essas coisas paralelas acontecendo que prendem a nossa atenção. Depois de todo aquele conflito, toda aquela confusão pra tentar unir, fazer com que Prythian pelo menos se tocasse de que eles precisavam se ajudar pra conseguir uma mínima chance de sobrevivência, parece que
vai tudo estar na mão da Feyre e do Rhys. Porque apesar deles estarem tanto se esforçando em ir atrás de descobrir um jeito de resolver aquela situação, todas as outras cortes tinham uma péssima visão da corte noturna. Porque o Rhys sempre foi um grão-senhor que se mostrou frio, sádico, perverso, que maltratava o próprio povo. Então é difícil pra eles terem que desconstruir essa imagem dele, ao mesmo tempo que tentavam conquistar a confiança dos outros povos. E é nesse livro que a gente vai acompanhar como que esse problema vai se desenvolver e vai possivelmente se solucionar ou não. Eu achei esse terceiro volume da continuação da saga muito bom, tanto pela história principal quanto pelas secundárias que vão acontecer. Então é um livro que eu super indico pra qualquer um que tenha vontade de ler o primeiro, porque olha, até o terceiro posso garantir que a história continua boa, continua cativante, continua impressionante, porque assim, gostei muito de verdade. Pra mim é um livro 5 de 5. Não é favoritado, porque pra mim o primeiro continua sendo meu favorito. Apesar das coisas que aconteceram e que depois me deram tapa na cara e chamaram de besta. Mas mesmo assim, continua sendo meu favorito. E recomendo muito a leitura. Espero que tenham gostado do livro. Se tiverem algum interesse em deixar alguma recomendação de livro pra mim aqui, sintam-se à vontade pra deixar. Se puderem, por gentileza, deixem o seu like, se inscrevam, ativem o sininho do canal que ajuda muita gente. E nos vemos em um próximo vídeo.